Olá, queridos! Aqui é Lara Umbelina, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre autossabotagem. Você provavelmente já ouviu esse nome ou acha que tem alguns comportamentos em si que te impedem de fazer alguma coisa, como se você estivesse sabotando os seus propósitos. Mas será que isso realmente tem acontecido? A psicologia explica algumas coisas que talvez você não saiba. Então já deixe seu like, se inscreva nesse canal e vamos nessa que o tema é bom. O que é autossabotagem? Pelo nome a gente já começa a compreender um pouco mais. Auto vem de si mesmo e sabotagem é algo que prejudica, é algo que faz para não dar certo. E será mesmo que nós fazemos comportamentos prejudiciais a si mesmo? A resposta é não. Não de maneira consciente. Pode até ser que você tenha a noção de que no futuro haveria algum prejuízo, de que de maneira teórica aquilo não deveria ser feito. Mas se você continua fazendo, se é algo que está acontecendo de você para si mesmo, então saiba que existe uma função nesse momento, algo que te reforça, algo que você vê um benefício em continuar fazendo. E algumas coisas também a gente faz que não tem um benefício tão grande, mas te livra, te tira um desconforto. Então os nossos comportamentos ou eles se aproximam de algo que nos reforça, ou a gente se afasta de algo que nos prejudica, que nos pune. Então, todos os nossos comportamentos, se a gente avaliar a função dessa forma, a gente encontra essa resposta. Então, às vezes a gente não compreende o motivo, mas tem toda uma contingência, um modo de aprendizado que perpetua, que faz com que a gente se comporte, às vezes até então de maneira automática. Então, se você tem algum comportamento aí que você está querendo modificar na sua vida, e acha que toda vez que começa não dá continuidade, vamos aprender a interromper esse ciclo, esse padrão de funcionamento. Entenda o seguinte, o nosso ambiente ele vai selecionar os comportamentos que são úteis, principalmente no momento presente. Então talvez o seu interesse de mudança esteja pela consequência do futuro e de maneira imediata isso não seja muito reforçador, não te traga muitos benefícios visíveis. Então, a maneira de você pensar a respeito das suas mudanças vai ser fundamental para que você consiga modificar também esses padrões. Será que as consequências que você está enxergando podem ser mais próximas? Será que você pode modificar o seu contexto para receber alguns reforços e perceber as consequências positivas que não estejam tão a longo prazo? Talvez dessa forma você comece a se motivar, a se incentivar a fazer as coisas no momento presente. E aí tornar essa mudança algo mais adaptativo, que leve em conta um processo para começar a acontecer. E pensando nessa ideia do seu contexto, observe mais quais são as situações, as pessoas que de alguma maneira tá te trazendo assim uma sensação mais aversiva, um incômodo, porque muitas vezes, por mais que você tenha um propósito de longo prazo, né, um objetivo que seja muito valorizado, talvez as situações que você tenha que se livrar, que você tenha que se adaptar nesse momento, ainda esteja muito desconfortável. E aí toda vez que você se aproximar de algo que você queira mudar, essa pressão do desconforto pode chamar mais a sua atenção, pode ser algo que limite a sua mudança. Então, você começar a modificar o seu ambiente a ponto de receber, né, algumas gratificações, pensar em coisas que você se sinta um pouco mais confortável e de maneira gradual. Porque se você vai de uma vez fazer uma mudança, se você de uma vez quer encontrar com uma pessoa que você tem dificuldade, se você de uma vez quer perder 20 quilos, talvez isso seja muito intenso para você dar conta nesse momento. E se você pensar em aproximações sucessivas, é mais fácil para você não se sabotar, não se estragar assim as suas mudanças, porque ainda não dá conta, porque ainda é muito para um contexto que você ainda tem dificuldade. Então, esse comportamento de autossabotagem, vamos pensar que às vezes é um exagero que você está trazendo
para a sua necessidade de mudança nesse momento. Pode ser que você precise sim chegar a esse ponto, mas no momento é algo menor que você precisa dar conta. É a ideia de um dia após o outro. Assim você consegue driblar essas situações e ter um desempenho gradual. Cuidado com as suas autorregras. É a maneira de você pensar sobre as coisas que acontecem. Porque quanto mais você pensar que está se auto-sabotando, o conceito que você tem de si mesmo vai reduzindo, o conceito vai piorando, né? Vamos pensar assim que você vai começar a fazer uma avaliação negativa de si mesmo. Isso não ajuda, isso não colabora no processo de mudança. Então, se você está diante de algo que você quer fazer e você sempre pensa, eu não vou dar conta, isso daí eu já tentei, isso daí não é pra mim, eu não sou boa o suficiente. Então, tudo isso pesa, tudo isso soma a mudanças que podem acontecer, mas que se essa carga não estivesse ali, talvez fosse mais fácil. Então, cuidado com o modo de você pensar sobre si mesmo e sobre as coisas que você precisa desenvolver. Você não é perfeita, ninguém é perfeito, então não se cobre esses comportamentos ideais e aceite algo que possa ser desenvolvido gradativamente. Pense no seguinte, o que você está fazendo por si mesmo, só você pode fazer no sentido de melhorar as suas condições atuais. E isso é uma prática de autocuidado. É você perceber que esses ganhos, por mais que sejam simples e pequenos, eles são fundamentais numa construção de longo prazo. Essa é a ideia, então, da disciplina, da constância, que isso pode ser treinado. Quanto mais você olhar para isso vamos pensar assim, talvez com bons olhos, com uma visão dos ganhos, dos benefícios, tudo isso começa a ser gradativamente construído no seu dia a dia. Uma outra coisa que pode estar aí dificultando você mudar os seus comportamentos e achar que tem essa noção assim da autossabotagem é por padrões repetitivos, são os hábitos. Pode ser que você já começou a fazer coisas tão automáticas dentro do seu contexto, dentro do seu ambiente, das coisas que já estão funcionando, que você então não para pensar em outras formas de fazer. Então, quanto mais a gente trazer essa consciência para as coisas que a gente tem feito de maneira rotineira, ter mais atenção e fazer questionamentos, observar mesmo o que eu tenho feito aqui com esse padrão do meu ambiente. Né? Será que eu consigo modificar algumas coisas que possam trazer novas respostas comportamentais? Porque nós estamos sempre em contato com o nosso ambiente, em interação. E quanto mais a gente modifica essa interação, mais as nossas respostas também podem ser diferentes. Então talvez você esteja ali presa numa repetição sem perceber, então fazer esses ajustes podem te mostrar novos ganhos, novas mudanças. Então pensar em coisas novas a agregar, às vezes é mais fácil do que simplesmente você querer deixar de fazer alguma coisa. Então, lutar por algo que não dá certo, então é melhor você focar em algo que pode melhorar. Então, substituir os seus hábitos. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo mais sobre mudança de comportamento, mudanças de hábitos, mas lembre-se disso, esse resumo é importante. Vou repetir, os nossos hábitos, eles se modificam à medida que a gente traz novidades, a gente traz algo que quebre essa repetição do automático. Então, pense nisso para você trazer mudanças e sair dessa ideia de que está se prejudicando. Mas pelo contrário, talvez você ainda não tenha a noção assim do que é assim se beneficiar, como se fosse somente essa resposta a ser a ser emitida. Então, para resumir toda essa história da autossabotagem, lembre-se do seguinte: todos os nossos comportamentos têm uma função e eles foram úteis na sua vida. Talvez não esteja sendo útil nesse momento, mas em algum momento do passado já foi. E aí, por praticidade, por um hábito, talvez ali por uma resistência da sua parte em pensar em outra coisa, você continua fazendo e respondendo aos mesmos estímulos com as suas mesmas respostas emocionais. Mas pode ser então que você, percebendo todo esse contexto, todo o seu aprendizado, sua história de vida, então você passa a ter um questionamento melhor do que é possível fazer para novos comportamentos acontecerem de acordo com o seu contexto atual. E aí, quanto mais você fazer essas mudanças de maneira gradual, de maneira assim a aceitar também que não é lindo, maravilhoso de uma vez,
Você então tem condições de ter respostas para manter esse novo comportamento. Lembre-se que nós podemos aprender e reaprender sempre. Então, sem isso, eu costumo até reforçar que sem essa possibilidade, a nossa vida não teria sentido. Então, vamos aprender a observar melhor os nossos comportamentos e desenvolver novas habilidades à medida que a gente também tem mais consciência dos próprios comportamentos. Mas atenção, passa por aí, essas modificações. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe seu like, faça um comentário de assuntos que você quer ver por aqui também. Vamos conversar a respeito, compartilhe com pessoas que também gostariam desse vídeo. E lembre-se que aqui nesse canal temos vídeos novos todas as quintas-feiras. Então se inscreva e já ative o sininho. Vamos nessa, vamos juntos aprender mais.